Bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Quero te chamar nessa manhã para você se colocar na presença de Deus, nessa quarta-feira de julho, que você possa derramar o teu coração na presença dele e falar para ele, né? Senhor, eu tô aqui. Senhor, eu vim para te escutar. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero, Senhor, eu preciso receber mais do Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Que você saia da rotina do todos os dias ou do mais um dia, que ainda é longe da sexta-feira, mas para que você possa dizer, Senhor, que hoje seja o dia que o Senhor preparou para mim. Que hoje seja o dia de você trazer respostas ao meu coração. Que hoje seja o dia para que eu possa receber mais e mais de ti. Que hoje seja o dia, Senhor, que o Senhor me encontre. Me encontra aqui, Jesus. Me encontra aqui, Jesus. Me encontra aqui, Jesus. Que você chame a atenção do Senhor para você. E que você se sinta pessoalmente encontrada por Ele. Pessoalmente encontrada com Ele. Sabe? Porque muita gente andava com Jesus na multidão, mas não se sentia encontrado por Ele. Porque não tinha, talvez, a fé e a disponibilidade de coração de falar, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Mas Jesus, Ele tem tantos encontros com a gente. Jesus, Ele, se a gente for olhar, teve gente que teve um encontro extraordinário com o Senhor. Como aquela viúva que estava ali chorando e de repente Jesus se aproxima, olha para ela e ressuscita o filho. Imagina, o encontro extraordinário da viúva. Teve gente que teve um encontro com o Senhor silencioso, aparentemente, porque nenhum encontro com o Senhor passa desapercebido. Como a mulher do fluxo de sangue que chegou ali quietinha, silenciosa, porque ela nem podia estar ali, mas ela queria tanto encontrar que ela tocou nas vestes. Mas lembra, um encontro nunca pode passar desapercebido. Você não pode dizer, eu encontrei fulano e o fulano não saber que te encontrou. Você pode ter visto ele, mas você não encontrou. Um encontro, ainda mais com um Deus, faz uma pororoca, uma revolução. Jesus vira e fala, quem me tocou? Força saiu de mim. Virtude saiu de mim. Quando você encontra com o Senhor, virtude dele é passada para você. Você começa a se tornar mais parecido com o Senhor. Jesus teve um encontro com aquele homem em cima da árvore. Preciso ir para sua casa hoje. Você já pensou Jesus chegar e falar, preciso ir na sua casa hoje? Pedro, me empresta aqui seu barco. Nós tivemos tantos encontros incríveis com o Senhor. Encontro daquela mulher que já era tão endurecida e cascuda. Nós estamos na série do Quebrando a Casca. Aquela talvez é uma das mulheres mais cascudas da Bíblia. A mulher do poço. Ligeiraça. Bateu, levou. Ela é a mulher que não leva desaforo para casa. Aquela mulher do poço, que ela tá tão cascuda, mas Jesus atravessa e fala que foi necessário ir lá só para encontrar ela. Você já pensou que hoje talvez Jesus ele tenha atravessado, você nem sabe porque que você ligou o Instagram para estar aqui, mas ele atravessou só para falar para você que ele precisava vir te encontrar. Sabe? Deus é um Deus de encontros.
E às vezes de mais de um encontro. Eu fico pensando nos encontros que Jesus teve com Pedrão. O primeiro encontro de Jesus com Pedro foi um encontro que ele chega para Pedro e ele pede emprestado o barco. Esse Jesus, ele é estranho, né, gente? Ele vai encontrar com Pedro, ele pede emprestado o barco. Ele vai encontrar com a mulher do poço, ele pede emprestado a água. Ele vai encontrar com Zaqueu, ele pede para comer na casa dele. O cara que é dono do universo começa nos pedindo. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. E os encontros com as pessoas mais cascudas da Bíblia. Os encontros com as pessoas mais cascudas. Ele precisava chegar de mansinho dizendo duas coisas. Primeiro, você tem algo para dar. Uma pessoa cascuda, ela é uma pessoa que ela se sente esvaziada. Não foi um dia qualquer que Jesus pede para Pedro o barco. Foi um dia que ele estava desanimadão, achando que ele não dava mais para pescaria, né? Ele tá inclusive lavando as redes. Ele tá dando um tempo daquilo. A nossa casca, muitas vezes, ela vem tampar um vazio dentro de nós. Quantas pessoas que chegam cascudas para falar comigo, reticentes, desconfiadas, exatamente porque já foram tão roubadas, exatamente porque já viveram tantas frustrações, exatamente porque carregam tantos vazios, que ela coloca uma barreira para que ela não caia de novo naquele buraco. Mas a primeira coisa que o Senhor faz ali naquele momento é tirar a gente daquele lugar de esvaziamento e falar: ei, você tem algo para dar. As pessoas mais cascudas, as pessoas mais arrogantes, as pessoas mais desconfiadas. Jesus, ele era o mestre da psicologia, claro, porque ele fez o ser humano, ele sabia como a gente funcionava. Ele chega valorizando o outro, dizendo: ei, você tem algo para dar. Esses encontros, ele começa falando: ei, você tem alguma coisa. É que muita gente não entende e tá tão nessa escassez como a mulher do poço que fala assim: viu, eu nem posso conversar com você. Eu que tô aqui precisada e você vem me pedir coisas. Como o pessoal no deserto. Nós estamos no deserto e você vem pedir uma oferta. Claro que Jesus não precisava de nada daquilo. Ele tá só tentando te tirar de um lugar de escassez que você se jogou. Muitas vezes Deus nos pede coisas e você fala: Senhor, você tá me pedindo isso agora? Eu que não tenho nada. Eu lembro todas as vezes que eu fui para missões universitárias, né? Quando eu tava na faculdade. Todas as vezes que eu fui para missões universitárias, eram momentos que eu lembro de ter feito essa conversa com Deus. Senhor, eu tô tão esvaziada. Senhor, eu tô tão esvaziada. O que eu vou lá entregar, Senhor? Eu que precisava. Então, às vezes o Senhor, ele te pede coisas. Em momentos, inclusive, que você nem acredita que você tem para dar. Em momentos em que você mais precisa. Ele te pede coisas. Mas ele não te pede coisas porque ele tá querendo te arrancar algo, como sentiu a mulher do poço. Além de tudo, esse homem folgado quer me arrancar a água. Não. Deus não é assim. Ele te pede primeiro para que você saia desse lugar. E depois, para que você tire o teu coração deste lugar. Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Primeiro ele te mostra que você tem, depois ele te mostra, viu, o que eu tenho para você e quem você é em mim é muito maior do que tudo isso.
Você só tá aí machucado, só tá aí se revirando, você só tá aí se debatendo, porque você colocou o teu coração no lugar errado. Eu tenho a água que você nunca mais vai ter sede. Eu farei de você, Pedro, pescador de homens. Não coloca o teu coração nas redes. Coloca o teu coração em mim. E ele teve muitos encontros, não só esse primeiro encontro, mas ele teve muitos encontros com Pedro. Um encontro no meio do mar. Você já pensou desse encontro? Que maravilhoso. Um encontro no meio do mar, andando sobre as águas, vivendo juntos o sobrenatural. Só que não, porque Pedro dá uma escorregada. Um encontro onde Pedro grita, Senhor! E Jesus, a Bíblia não diz que Jesus saiu correndo para pegar Pedro. Diz que Jesus estendeu a mão, quer dizer, ele estava do lado. A gente, é que a hora que a gente está desesperado, a gente acha que o Senhor não está do lado. Mas o Senhor estende a mão. Há encontros em momentos onde a gente está clamando pelo Senhor. Ali, Pedro precisava do Senhor. Porque ele estava num estado de angústia, de medo, de desespero. Talvez você tenha esse encontro com o Senhor nesse momento que você está com angústia, desespero, que você grita e Ele segura a tua mão. Mas Pedro não teve só esse encontro, Pedro encontrou muitas vezes o Senhor. Eu penso que um dos encontros mais constrangedores de Pedro foi quando Pedro tinha acabado de negar o Senhor. E a Bíblia diz que o olhar deles se cruzaram. Você já pensou alguém que acabou de negar o Senhor? Você vê alguém te traindo? Mas eu penso que ali ele encontrou o Senhor. Num olhar que não foi aquele olhar de... Até tu, Pedro. Não. O olhar do Senhor é um olhar misericordioso. Talvez o Senhor te encontre numa hora que você não queria que Ele te encontrasse. Com certeza, Pedro não queria que Jesus passasse ali naquela hora. Tem horas que você não quer que o Senhor te encontre. Na hora que você está fazendo aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor. Na hora que você está... Imagina Jesus entrar na sua casa quando você está tendo um piti. Imagina Jesus entrar no seu trabalho quando você destratou aquela pessoa. Imagina Jesus chegar quando você está buscando uma vantagem. Tem uma mulher de fé que ela disse, eu não posso colocar o adesivo do Mulheres de Fé no meu carro, porque às vezes eu saio de mim. Então eu não posso dar um falso testemunho. Imagina eu lá buzinando e alguém lendo que eu sou mulher de fé. Eu falei, então aí que você precisa pôr. Mas não é sobre o adesivo, é sobre eu entender que naquele momento eu também sou encontrada pelo Senhor. E vou receber um olhar de Pedro. O teu amor não é suficiente, o meu é. E o encontro com Jesus, quando depois de ter traído, Jesus ainda vai atrás de Pedro. Jesus está lá assando um peixinho. E Pedro pula na água e Pedro quer ir ao encontro. Ó, o cachorrinho veio aqui pra live. Quer ir ao encontro do Senhor, nadando, correndo. Às vezes nós encontramos Deus sem querer encontrar. Às vezes nós encontramos Deus porque nós precisamos. E às vezes a gente sai correndo para encontrar Deus. Tem muitos encontros na nossa vida com o Senhor, mas o meu desejo hoje é que você saiba que a cada encontro o Senhor revela uma face dele. A cada encontro você conhece mais de Deus e você não só conhece mais de Deus, você recebe mais de Deus e você se transforma em alguém mais parecido com o Senhor. Então eu não sei como você tá nessa manhã, mas eu sei que o Senhor veio te encontrar. Que você não assista essa live. Que você se encontre com o Senhor. Muita gente assistia Jesus na multidão e não encontrou com Ele. E não foi transformado.
e não viveu milagres e não continuou a obra do Senhor. Mas o desejo de todo o meu coração nessa manhã é que você se encontre com o Senhor e que você receba mais dele. Você pode hoje estar fugindo do Senhor, como Pedro estava. Você pode hoje estar querendo muito o Senhor e estar com saudade do Senhor, como Pedro foi correndo abraçar o Senhor. Você pode estar precisando do Senhor e você está gritando pelo Senhor, ou você pode estar ali ranzinza, desanimado. E o Senhor vai te encontrar e vai te pedir algo, para que você possa sair desse lugar. Mas ninguém que se encontrou com o Senhor voltou do mesmo jeito. Apenas um que se encontrou com o Senhor voltou triste, porque tinha se encontrado com o Senhor, mas não se rendeu a Ele. Um jovem rico que sempre, tudo que ele buscava era o Senhor. Inclusive ele fala que ele cumpria tudo. Tudo que ele buscava era o Senhor. Ele está falando para o Senhor o que ele precisa para estar com o Senhor, para ter parte com o Senhor. Ele está interessado, mas ele não está disponível. Deixa eu dizer para você, tudo que o Senhor precisa é da disponibilidade do teu coração, para que o Senhor e o encontro com Ele seja mais importante do que qualquer coisa. Eu não sei se você tá no carro, se você tá se levantando, se você já tá no meio do trabalho. Eu não sei onde você tá, eu recebo tantas mensagens de vocês falando, nossa, eu escuto no trabalho, aí eu escuto dirigindo, eu escuto lavando roupa, eu escuto, né? Eu não sei onde você tá, mas neste momento que a gente vai colocar este louvor, eu te peço que você pare tudo, feche os olhos. Se você tá no seu trabalho, pede pra ir no banheiro. Mas deixa eu dizer, se encontra com o Senhor. Esteja disponível para se encontrar com Ele. Fala para Ele como você tá. E saiba que se você se encontrar com o Senhor, você vai sair nada menos do que com uma parte dele. Peça ajuda para o Senhor. Ergue a tua mão e fala, me ajuda, Senhor. Corre pro abraço com o teu Deus. Fala pra Ele, Senhor, eu quero mais de Ti. E eu quero ficar na Tua presença. Encontra com teu Deus nessa manhã. Que seja em teu abraço, não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em seu amor. Eu quero ir onde você for. Fala pro Senhor. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Ah, fala isso para Deus. Fala, Senhor, eu tenho dado tantos passos, mas eu quero ir onde você for. Senhor, eu não quero estar onde você não estiver. Senhor, eu preciso me parecer mais com você de uma vez por todas. Fala com teu Deus. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir.
e olhos pra te contemplar, dá-me ouvidos pra te ouvir, pra obedecer. Ah, nosso coração é tão teimoso, Senhor. Dá-nos um coração para te obedecer. Abre os nossos olhos para que nós te vejamos. Ah, fala com teu Deus. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Ah, depois que nós encontramos o Senhor, a gente não quer mais qualquer lugar. A gente entende que tem um lugar para nós. A gente entende que ser do nosso jeito não é possível. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada. Caiu aqui porque apareceu que a gente estava colocando uma música gravada e aí tinha um limite de tempo que você pode colocar uma canção que você possa. Eu vou pedir ajuda para você, como essa live caiu e nós estamos nesse momento de encontrar o Senhor, o momento mais importante da nossa vida é a gente poder encontrar o Senhor tantas e tantas vezes, e mais uma vez nessa manhã onde o Senhor tem pão. O Senhor tem pão quentinho, que o pão é a palavra, o pão é Ele. Então que você possa estar aqui com o teu coração aberto. Eu vou pedir sua ajuda para que você mande aí pelo menos 10 aviãozinhos, porque eu sempre falo que quando a subida é íngreme é que a vista é maior, mais bonita. Eu vou pedir para que você mande 10 aviãozinhos para a gente poder trazer as pessoas para a live, inclusive porque quando cai, as pessoas se dispersam. E talvez você pode ser boca de Deus para alguém que precisa de uma resposta, que pode ouvir algo que tire essa pessoa do lugar onde ela tá. Então, se você puder, manda 10 aviãozinhos aí para que a gente possa retomar essa live e receber a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Nós estamos falando sobre o encontro com o Senhor. E eu lembrei de uma música do Teatro Mágico que diz: como feijão e arroz que só se encontram depois de abandonar a embalagem. Como feijão e arroz que só se encontram depois de abandonar a embalagem. Não dá para encontrar alguém se a gente estiver na casca. Não dá para ter encontros se a gente tá na nossa casca. Essa série chama Quebrando a Casca. Se você não assistiu o nosso primeiro dia, que foi a semana passada, que você possa assistir, nós vamos entender o que nos impede de vivermos e sermos tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Quando nós estamos presas em nossas cascas, quando nós estamos cascudas, nós não podemos fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Nós não podemos viver o que o Senhor tem para nós. É como uma semente. Eu trouxe esse modelo todo na live toda passada falando, né? Uma semente que não perde a casca, ela nunca vai chegar a virar uma árvore, ela nunca dará frutos e ela não cumprirá o plano que não era só ser uma árvore, não era só dar frutos, era se tornar uma floresta. Esse é o ano no Mulheres de Fé, sobre o propósito, sobre o transbordo. E nós precisamos entender que o Senhor tem um plano que vai para além de nós. Passa por nós, mas é além de nós. É específico em você, mas não para em você. Ele acontece também através de você. Portanto, quando você se fecha para que o plano de Deus se realize na sua vida, não é só você que perde, mas todas as pessoas que Deus confiou a você. Por isso que quando Satanás ele tenta derrubar uma pessoa, nunca ele vai derrubar ele faz um strike. Você não fica estressado sozinho normalmente, você vai lá e desconta em alguém.
Você não é alguém que quando alguém conta uma mentira é só pra ele mesmo. Ninguém conta uma mentira sozinho, ele vai fazendo um strike em várias pessoas. Do mesmo jeito que o plano de Deus, ele levanta um e esse um vai incendiando para que muitos possam viver aquilo. Satanás também derruba um para que ele pegue e comece a girar para esse um derrubar vários. Ele usa para que derrube vários. Então nós precisamos entender que Deus tem um plano para nós. E se nós queremos viver o plano de Deus, se nós queremos avançar naquilo que o Senhor sonhou para nós precisamos quebrar as cascas. Nós precisamos quebrar as cascas que nos colocam fechados. Nós precisamos quebrar as cascas que impedem a gente de encontrar, inclusive, o Senhor. Talvez quando eu recebo no consultório uma pessoa cascuda, uma pessoa fechada, ela não quer se encontrar com ninguém. Ela até talvez seja o maior desejo dela se encontrar, mas ela não consegue porque ela é tão cascuda. Você já imaginou como é que é um abraço de uma tartaruga? Como que uma tartaruga consegue abraçar? Abraço de tartaruga com um casco daquele tamanho? Não dá pra sentir nada. Quantas pessoas vão se protegendo tanto, se defendendo tanto, que já não conseguem encontrar o outro. Não tem a disponibilidade do encontro. É tudo o que elas precisam, mas elas não estão abertas a encontrar. E nós vamos hoje ouvir uma palavra que fala sobre uma casca importante, sobre essa casca, a maior delas, que faz com que a gente não consiga encontrar. Se o maior desejo de Jesus era encontrar, eu quero partilhar com você uma passagem que pra mim sempre soou muito estranha. Sabe aquelas passagens da Bíblia que você fala assim, esse Jesus não parece Jesus? Isso aqui não parece com Jesus, como é que ele fez isso? E nesse momento a gente ou vai conhecer uma face nova de Deus, ou a gente não entendeu o que estava acontecendo ali. E nesse caso, eu não tinha entendido o que estava acontecendo aqui. Mas faz pouco tempo, né, que a Paula Furtado compartilhou essa passagem comigo e fez muita diferença para mim. Eu quero muito partilhar com você, abrindo, inclusive, a primeira passagem. Nós vamos ver várias, né, falando sobre essa série Quebrando a Casca. Tá em Mateus 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe dizendo, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, conforme a tua vontade. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Então, o que eu quero te mostrar nessa passagem? Primeiro, eu quero te encorajar a você poder ler a Bíblia. E não ler a Bíblia de uma forma passiva. Por que essa passagem me incomodava? Vamos imaginar a cena. Imagina a cena. O que aconteceu aqui? A gente sabe que o Senhor é um Deus do encontro. Um Deus que a mulher tocou. Ele fala quem me tocou. Que busca o que tá lá em cima da árvore. Que vai atrás da mulher que tá lá no poço. Mas olha só, de repente, tem uma mulher. Jesus está passando. E tem uma mulher que grita
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não responde. Não tem uma coisa estranha aqui? Tem alguém gritando para Jesus e Jesus está ignorando. E aí, então, os discípulos falam, ô, manda ela embora, Jesus. Porque ela tá vindo atrás da gente, gritando. Os discípulos estavam incomodados com ela. A mulher vinha atrás gritando. Ela veio, se ajoelhou nos pés do Senhor e falou, socorre-me. A mulher estava precisada. Ela estava lá. Você está imaginando essa cena? Mas sabe o que Jesus fala? Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não tem alguma coisa estranha acontecendo aqui? Você consegue dar um tilt na sua cabeça? Em tudo que você sabe sobre Jesus, que queria encontrar, que queria curar, que tinha tudo que as pessoas precisavam. E de repente tinha uma mulher que tá gritando. Ele passa por ela, ele não responde. A hora que ela chega, ajoelha e fala, me socorre. Ele fala, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa era uma passagem que me incomodava tanto que eu li muitas e muitas interpretações dessa passagem. E uma vez eu perguntei para o Senhor, né? Então, eu quero muito te encorajar a você poder perguntar para o Senhor. E eu quero partilhar, então, com você algo muito importante. Essa mulher, ela vinha de algum lugar. Nada na Bíblia é colocado à toa. E partindo dali, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. Existia uma localidade, existia algo que veio antes e a mulher tinha saído deste lugar. A mulher tinha saído deste lugar. E este era um lugar, Tiro e Sidom, que era um lugar onde tinha um povo que não adorava ao Senhor. Esse é um lugar, inclusive, que remetia ao lugar de Jezabel. Jezabel foi aquela rainha, entre aspas, né? Aquela que veio para fazer todo o povo adorar a Baal. Era aquela mulher que vivia de manipulações. Era aquela mulher que fazia culto a demônios. Tiro e Sidom, portanto, era um lugar contaminado. Era um lugar onde as gerações recebiam disso, de lugares de manipulação, de lugares de sacrifícios, de lugares aonde vivia perdição, de lugares aonde não estava estabelecido a forma do Senhor, mas a forma de Baal, a forma do inimigo. Deixa eu contar para você. Nós viemos de algum lugar. Toda vez que alguém chega para um psicólogo, ele pede para contar a história. Eu sempre quero saber a história. E aí, toda vez que eu vejo uma ferida, eu penso, imagina essa pessoa que feriu, da onde veio. Quando eu vejo uma pessoa, porque pessoas feridas ferem. Quando eu escuto uma história de dor de uma mãe, por exemplo, que feriu uma filha de várias maneiras, que pode ter sido manipuladora, que pode ter feito... Eu penso, caraca, imagina a mãe dessa mãe. Imagina o tanto de feridas que receberam ali. A primeira coisa que nós precisamos saber é que essa mulher, ela veio de um lugar de manipulação, um lugar de adorar a outros deuses, um lugar de perdição. E não adianta, ela recebeu essa carga. Então, muito da casca dela, e não só da casca, daquilo que vinha dela, porque ela começa dizendo, a minha filha
Existe um conceito em psicanálise que a gente chama de compulsão à repetição. O que é isso? Nós repetimos as nossas feridas. Nós repetimos as nossas feridas. Sem querer, querendo. Se você foi desprezado, você começa a desprezar. Você atrai desprezo. É como se a nossa mente fosse um CD riscado. A nova geração nem vai entender o que é um CD riscado, mas quem é do meu tempo para trás vai saber, um CD riscado, né? Hoje não tem mais CD, mas ele ficava voltando no lugar onde estava riscado. Então, numa tentativa de corrigir algo ruim que aconteceu com a gente, um trauma, a gente fica voltando neste lugar. Mas como a gente não tem alternativa para fazer diferente, a gente fica repetindo aquilo. Por isso, a gente fala hoje de feridas geracionais, onde a gente vai repetindo as feridas dos nossos pais. Eu dei um curso ano passado chamado Mães Curados, Filhos Sarados. Como a gente pode curar feridas para que a gente não reproduza essas feridas nos nossos filhos. Sobre feridas geracionais. Essa mulher, ela tá falando, a minha descendência carrega a marca da onde eu vim. Carrega a marca desta ferida. Entende? Mas aí, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher, ela grita, e olha o que ela grita. Ela não grita qualquer coisa, ela grita, Senhor, filho de Davi. Essa é uma mulher que tá, quando ela tá falando aqui, ela tá reconhecendo a origem e o poder dele. Senhor, filho de Davi, parece tão adequado. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que Jesus passa e não responde nada? A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Essa mulher queria algo, mas não estava disponível para receber. Fernanda, como você sabe isso? Porque eu conheço o caráter de Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste a uma coisa, aos orgulhosos. E eu sei da onde essa mulher vinha, da onde ela vinha, de Tiro e Sidom, e qual era a principal característica de Jezabel, de Tiro e Sidom: manipulação. Então ela estava agindo de uma fala para conseguir algo, mas o coração dela não estava lá. Sabe quando as suas orações não serão ouvidas? Você pode falar com a boca, mas o seu coração não está pronto para receber. No livro daquele devocional que eu escrevi, 40 Dias na Arca, tem lá um capítulo que é: você está pronto para receber? Aquela mulher não estava pronta para receber. Ela só queria algo, mas ela estava usando do Senhor para receber esse algo. Ela não estava interessada em encontrar o Senhor, ela estava interessada no delivery do que ele podia fazer. Então, ela usa das palavras certas para falar: me dá o que eu quero. E ela ia sair de lá se gabando. Consegui. Mas o Deus que perscruta todas as coisas, o Deus que sabe de onde você veio, o Deus que conhece a intenção do seu coração, nada passa desapercebido a ele. Nada passa. Às vezes a sua oração pode ser: querido Deus amado, mas o seu coração é um coração que está endurecido. Mas aquilo que você quer é inclusive algo ruim. Não parece ruim, ela só queria que a filha dela fosse curada de ser endemoniada, mas não era algo onde iria estabelecer a soberania de Deus. Ela ia falar: consegui. Peguei o que eu queria dele. Meu servinho. Quantas vezes você coloca o Senhor numa posição de te servir e não de você ser serva dele? Então, se ele faz, eu gosto. Se ele não faz, não gosto mais. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, não é mais. Quantas vezes nós achamos que Deus tem que trabalhar pra gente? Ele trabalha, tá? Porque a palavra diz que Deus trabalha, inclusive enquanto você dorme. Porque Deus é maravilhoso. Mas porque ele tem esse amor generoso e ele quer. E essa é a vontade dele. Mas viu, ele é o Deus e você é a criatura.
Quando eu vejo a minha filha tentando mandar em mim, eu penso, o que aconteceu aqui? Que eu sou a mãe. Né? Outro dia meu marido falou isso pra Gabriela. Não, Gabriela, aqui é você que obedece. Aqui é você que obedece. Existe uma hierarquia, porque existe uma responsabilidade, porque existe uma visão. Esta mulher, Deus resistiu à oração dela. Talvez Deus tenha resistido a você. Talvez você não tenha alcançado o que você pode alcançar do Senhor, porque você não está com o coração pronto para receber. Você só quer ir pronto, porque você quer resolver, porque é o teu benefício. E depois você não está disponível para encontrar o Senhor. Deus passa reto. Mas Deus passa reto porque Ele não quer não dar a ela. Deus resiste aos orgulhosos, mas o que Ele fala que Ele veio, aqui Ele está respondendo. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí Ele está falando casa de Israel. Essa mulher não parece que é da casa de Israel, não. Ela é de Tiro e Sidom, ela é de Jezabel, ela adora outros deuses. Mas Ele também coloca ela e fala: ei, ela é uma ovelha perdida. Ele aqui já expande o que era o reino. Aqui Ele já expande para quem Ele tinha. Mas deixa eu dizer, Deus se importa mais com o teu coração do que com o que você quer. Porque não há nada mais precioso para o Senhor do que você ser transformado. Então, nesse momento, Ele endurece, entre aspas, para quebrar a casca dela. Se você é alguém cascuda, você vai precisar que alguém endureça para que a sua casca seja quebrada. Porque algo mole tentando bater na casca não vai quebrar. Por isso que nós precisamos parar de ser cascuda de uma vez por todas. Porque a gente vai atrair rigidez, dureza. Ou a gente não vai encontrar nada. O Senhor, então, Ele passa reto dela. E ela vem, ajoelha e fala: socorre-me. E então Jesus, Ele fala algo para ela. Ele fala: viu? Não é bom. Não é bom eu pegar o pão dos filhos, daqueles que reconhecem a Deus, daqueles que estão cumprindo as coisas de Deus, e dar para alguém, aos cachorrinhos. E vamos lembrar que na Bíblia diz que quem se alimentou do corpo de Jezabel, né? Jezabel, ela pula, ela salta quando ela vê que Jeú entrou. E aí ela salta, ela se mata, ela tá toda maquiada, e aí ela se mata, ela se joga. E aí os cachorros comem da carne dela. Então Jesus está falando: você se alimentou de Jezabel. Você se alimentou de coisas de manipulação. Você tem tentado usar de manipulação. Você tem tentado fazer troca comigo. Você tem tentado mostrar que você sabe de onde eu vim. Você tem tentado falar que eu tenho autoridade. Mas como é que é certo eu tirar daquele que é filho para dar para o cachorro? Jesus reduz ela. E aqui parece isso tão estranho. Mas Jesus, Ele não está interessado em reduzir ninguém, em diminuir ninguém. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus diz que nós faremos coisas maiores do que nós. Então, por que Ele fez isso agora para essa mulher? Ele fez isso para tirá-la do orgulho dela. Tem coisas que você está sendo espremida para sair do seu orgulho. Mas olha a resposta rápida dessa mulher. Ela, então, pela primeira vez, se reconhece pequena. Pela primeira vez, ela aceita e diz: eu sou uma cachorrinha mesmo. E preciso. Pela primeira vez, ela sai desse olhar de superioridade, de manipulação, de eu faço, eu realizo, eu convenço os outros para me dar o que eu quero, para fazer o que eu quero. E ela fala: eu sou
um cachorrinho. Eu preciso. E nessa hora, a casca dela quebra. E nessa hora, a casca dela quebra. E agora ela pode receber. E o Senhor vira e diz: ó mulher, quão grande é a tua fé. É como se Jesus falasse: eu sabia que tinha essa mulher incrível aí dentro. Eu que te fiz. Eu sabia que você tinha uma resposta. Eu sabia que a casca não era você. Eu sabia que você pode se diminuir e não ficar cascuda achando que você precisa manipular os outros, que você precisa fazer para os outros. Eu sabia que a hora que você entendesse que, olha, eu sou pequena, mas e daí? Eu sou pequena, mas eu posso me alimentar. Até os cachorrinhos comem do que cai. Eu sou pequena e preciso e não vou parar. E aí ela reconhece a determinação dela, mas não mais num lugar de superioridade, num lugar de eu quero e você tem e tá tudo bem. A minha pequenez não me diminui. A minha pequenez mostra que eu preciso. E nessa hora, Jesus eleva ela no lugar do Pai. Porque ele diz para um só: seja feita a sua vontade. E agora ele diz: mulher, seja feita a sua vontade. Ele eleva aquela mulher que estava lá embaixo, que nem os cachorrinhos. E aí ele te exalta, porque a Bíblia diz: aquele que se humilha, o Pai exalta. Enquanto ela se exaltava, o Pai resiste. Mas agora que ela se humilha, o Pai exalta. E ele fala: quão grande é a sua fé, seja feito para contigo, conforme a sua vontade. E naquela hora a filha dela fica sã. E Deus libera toda uma descendência que estava presa por causa de uma casca, por causa de uma repetição de feridas e enganos de antepassados, se alimentando de carnes podres. Quantas vezes nós somos alimentadas de podridão? E por isso nos tornamos orgulhosos e cascudos, como uma forma da gente, que foi a forma que a gente aprendeu. Porque a gente comeu carne podre. Onde você só achava que você conseguia se você omitisse algo. Onde você só acha que você é valorizada se você bajular alguém. Aonde você acreditou que você não poderia ser verdadeira. Aonde você precisou mascarar as suas imperfeições para não ser pisada. Quantas vezes palavras podres você se alimentou, quantas vezes exemplos podres você se alimentou. E isso tem repetido e piorado a cada geração. Adoecido gerações como a filha dela. Ela tá falando, tem gerações adoecidas. Mas só é possível quebrar, inclusive essa podridão, quando nós quebramos a nossa casca de orgulho. Quando nós podemos entender que somos imperfeitos e que precisamos do outro. Normalmente nós queremos acusar o outro. Talvez aquela mulher até pode ter pensado: se eu gritar aqui, falar quem ele é e o que ele precisa fazer pra mim, ele vai ficar constrangido de não fazer porque ele não é o bonzinho. Como é que ele não vai fazer? Então eu vou gritar bem alto pra expor ele. Entende? Mas ele é o Deus. Ele é o Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele perscruta todas as coisas. Entende? O que constrange o Senhor não é você tentar expor ele. O que constrange o Senhor é quando você expõe o seu coração. Não é para falar sobre o que ele tem que fazer, mas é sobre como você precisa se render. Então, nós só podemos reconhecer verdadeiramente quem o Senhor é quando nós reconhecemos verdadeiramente quem nós somos. Ela estava tão presa no orgulho dela que ela não podia reconhecer quem ela era.
Talvez você seja uma pessoa julgadora, talvez você seja uma pessoa que tem problemas e que fica batendo a cabeça nos seus problemas e ferindo gerações. Porque comeu comida podre, mas não está disposta a receber. Eu quero falar sobre o aprendizado lindo nessa live de você poder ser disposta a receber. E você poder colocar o seu tamanho diante de Deus e falar assim: Senhor, eu comi comida podre, mas se você me der uma migalha do que você tiver, já vai ser suficiente. Se você abrir o teu coração, se você pedir: Senhor, se você reconhecer as suas imperfeições ao invés de mascará-las, ao invés de mascará-las, ao invés de fazer pactos com a mentira, com a manipulação, o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te exaltar. Ele vai colocar você num pedestal. Não queira construir o seu pedestal, porque todo pedestal que você constrói para você é uma forma de você tentar se livrar. E aí o seu pedestal é um monte de casca. Pessoas arrogantes. A arrogância é casca da insegurança. Aquela mulher não acreditava que teria alguém para fazer verdadeiramente por ela. Entende? Talvez ela nunca teve. Ela sempre precisou comprar o amor. Então, quantos de nós talvez não acreditamos e temos cascas de arrogância? Criamos pedestais. Pedestais secretos. Que você pode até estar falando que você é se diminuindo. Mas dentro de você tem um interesse nisso, que é o outro gostar de você, o outro fazer pra você, o outro... Entende? O Senhor, Ele é interessado no teu coração. Que hoje você possa pedir pra Ele: Senhor, quebra a minha casca. Sabe, Lenice, eu peço todos os dias pro Senhor quebrar minhas cascas. Porque quando eu acho que eu já quebrei, eu tenho mais uma. Mas se tem algo que eu não posso suportar, é que o Senhor resista a mim. Eu preciso que o Senhor me ouça. Então eu não quero ter uma casca que faça com que o Senhor passe sem me responder. Por isso eu peço todos os dias. Quando eu tenho um pensamento de julgamento, quando eu tenho uma sensação que me coloca num lugar de farisaísmo, de olhar o que o outro não tá fazendo, e eu já faço, eu já sou boa, eu já tenho, eu peço: Senhor, quebra minhas cascas, para que gerações possam ser mais curadas, para que gerações levem a bênção que o Senhor tá me dando. Porque não é só sobre nós, é sobre todos que foram confiados a nós. Essa passagem, ela vem nos lembrar de que nós viemos de um lugar e que nós carregamos coisas. Mas nós não precisamos repetir isso. Quando há um encontro com Deus no meio do caminho, gerações podem ser salvas, podem viver algo diferente. Essa é a beleza do Senhor. Essa é a beleza do Senhor. Que você possa ter um dia cheio de alegria. Bom dia, meu amor. Cheio da presença do Senhor. Que você possa aproveitar e dizer para o Senhor em todos os momentos: Senhor, quebra as minhas cascas. E que a tua pequenez possa encontrar a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor. Não é sobre você fingir e se diminuir, não é isso. É sobre você reconhecer: Senhor, eu tenho comido comida podre. Eu preciso do teu alimento, eu preciso que você me lave, eu preciso, Senhor. Que você possa saber e dizer para o Senhor o quanto você precisa, mas que você também esteja aberta a receber, colocando Deus no lugar de Deus. Um beijo grande, uma ótima semana, até a próxima quarta-feira.